bom, galera? Espero que vocês estejam bem, tá? Guardadinhos em casa. E hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, ao conteúdo do livro. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 8. Capítulo 8 de Filosofia, galera do segundo ano, que fala sobre religião e Estado. Bora conceituar primeiramente o que é religião. A palavra religião vem do verbo religare, que significa ligar de novo. Então a religião ela foi criada pelo homem para nos manter coesos e ao mesmo tempo nos ligar a algo que é considerado por nós sagrado. Tá bom? O homem inventou a religião. Não estou falando de Deus. Deus é algo muito mais caro, muito mais importante e que é praticamente tudo aquilo que nos move. Tá bom? Religião é uma coisa. Religião nos leva ao sagrado, nos leva a Deus. Tudo bem? E aí, Estado. O que é Estado? Estado é uma instituição invisível que gerencia a nossa vida em sociedade. O Estado foi criado a partir do momento em que as primeiras civilizações surgiram, espalhadas pela terra, próximas das principais fontes de água, como a Mesopotâmia, tá? Como o Egito, o Nilo. Então essas grandes civilizações surgiram e a partir do momento em que elas domesticaram os animais, dominaram as técnicas da agricultura, eles precisaram de uma instituição capaz de gerenciar este desenvolvimento e criar um Estado. Tudo bem? Então, é religião e Estado. São duas coisas aparentemente antagônicas, mas que ao longo da história vão acabar se misturando. E por que não dizer se completando? Tudo bem? Bom, houve um momento na história em que houve a separação do Estado e da religião e da igreja. Antes, Estado e igreja era a mesma coisa. O chefe de Estado era o mesmo governante, da igreja. O governante da igreja era o chefe de Estado. Era o César ou Papismo. Olha no Egito. No Egito, por exemplo, o faraó, ele era chefe de governo, mas ao mesmo tempo o chefe supremo da religião, auxiliado pelos sacerdotes. Outra coisa, o próprio faraó, a palavra faraó, que significa casa grande, era o chefe supremo dessa religião, tá? Bora lá. Então, houve um momento em que eles eram a mesma coisa, que eles se misturavam, mas chega um momento da história em que vai haver uma cisão, uma separação entre Estado e igreja. Isso se dá a partir do momento em que o homem começa a explicar as coisas na sua totalidade, não mais através da mitologia, mas através do que? Através da razão. Então acontece uma ruptura nesse pensamento. É a secularização do pensamento, ou laicização do pensamento. A construção dos estados laicos, os estados separados da igreja. Então, houve essa ruptura entre Estado e igreja. Só para você ter uma ideia, antigamente as pessoas eram enterradas nas igrejas, mas com a separação do pensamento as pessoas passaram a ser enterradas nos campos santos, nos cemitérios, deixaram de ser enterradas nas igrejas. Tudo bem? Esse é o exemplo dessa separação. Bora lá? Alguma dúvida? Bom, nós temos algumas pessoas, alguns teóricos, e o principal de todos é o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que vai falar sobre a separação entre Estado e Igreja. Ele vai falar, numa das suas obras, entre a cidade celeste e a cidade terrena, a separação entre as duas, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Tá? Nessa relação que ele faz, ele estabelece um link, uma relação entre moral religiosa e moral de Estado. Isso em Santo Agostinho, que é o precursor, que é um dos teóricos da Igreja Católica e o patriarca, digamos assim, da filosofia patrística. Uma filosofia criada na Idade Média para justificar as ações da Igreja baseadas na racionalidade, para fazer com que o homem acreditasse naquilo que a Igreja pregava através da razão. Essa filosofia ficou conhecida como patrística. E aqui, nessa filosofia, ele vai usar como peso, como base, os textos do Platão, do Aristóteles, filósofo grego chamado Platão, e que fala da dualidade da alma, e fala também
não é que existia um mundo ideal, que é o mundo das ideias, tá bom? É a filosofia patrística. Depois vai ocorrer a escolástica, mas isso é assunto para depois. Tudo bem? Dentro dessa concepção do Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, não é? Ele diz que essa relação entre moral religiosa e moral de Estado, ela deve ser pautada, não é, na justiça, na igualdade. Porque se tiver esta base de igualdade e de justiça, isso aí se relaciona às coisas de Deus, porque Deus não quer desigualdade, Deus não quer injustiça. Então, para ele, entre a cidade celeste e a cidade terrena, deveria haver um equilíbrio, que é baseado justamente na justiça e na igualdade. Tudo bem? Outro tópico muito importante do livro de vocês, tá, é essa solução para esse dilema. Tá? Muitos desses filósofos, não é, vão buscar uma forma de tentar coadunar o que é pertinente à cidade celeste e o que é pertinente à cidade terrena. Ora, o Santo Agostinho já tinha dito que esse equilíbrio reside em quê? Na questão da justiça e na questão da igualdade. Mas nem todo mundo concorda. E esses filósofos modernos vão criar a questão dos direitos naturais. Os direitos naturais são aqueles direitos inalienáveis do homem. Direito à vida, em alguns casos, direito à propriedade privada, direito à liberdade. São os direitos naturais e que muitos governantes deveriam, tá, segundo os contratualistas, garantir esses direitos. São direitos naturais. Tudo bem? Está acompanhando aí? Presta atenção. Tá? E para fechar esta aula, né, para que vocês não fiquem com saudade do titio, terminando, a gente vai justamente neste ponto aqui, sobre o crescimento do poder do Estado. O Estado, para quem não sabe, é aquela força invisível que gera a nossa vida em sociedade, não é isso? O titio já explicou. E que o Estado é a única instituição que nós damos o direito de usar o monopólio da força contra a gente. Então, se a gente fizer alguma coisa errada, a gente vai preso. Se nós nos reunirmos para fazer uma manifestação, o Estado pode chegar, acusar a gente de proibir as outras pessoas do direito de ir e vir e usar o monopólio da força. Não é cacetete, bomba, spray de pimenta. Então, o Estado é a instituição que nós damos o direito de usar a força contra a gente. Tá? Por quê? Porque senão iria virar bagunça. Não é? Todo mundo ia poder fazer o que bem entendesse. Ok? Então, o Estado é a única instituição que tem o direito de usar a força contra a gente. Ele detém o monopólio da força. Tá? Lembra daquelas teorias que a gente já estudou, que a gente sempre comenta em sala de aula? Por exemplo, os anarquistas. Não é? O anarquismo defende uma sociedade sem Estado, onde as pessoas iriam viver conforme, não é, a sua consciência. Ora, a gente já vive numa sociedade que tem polícia, leis, normas e regras, e as pessoas fazem o que fazem, que dirá se nós vivêssemos numa sociedade sem Estado, sem polícia, sem prisão, onde cada um agisse conforme, não é, a sua vontade, a sua consciência. Isso provavelmente não iria dar certo. Tá? Porque será que nós estamos preparados para viver em liberdade, em total liberdade? Isso é muito complicado. Tudo bem? Então, para relembrar, o Estado é a única instituição que tem o direito, que é dado por nós, de utilizar a força contra a gente. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido a questão da religião, a questão do Estado, né? E qualquer dúvida eu estarei online para esclarecer, tá, elas, conforme elas possam aparecer. Tá bom? Então, fiquem com Deus.